Qual o fermento biológico fresco mais indicado para pizza? Biológico seco ou biológico fresco? O que é o fermento e qual a diferença entre eles? É o que nós vamos ver nesse vídeo, nós vamos aprender juntos. Antes de mais nada, deixe já nos comentários aqui embaixo qual é o tipo de fermento que você costuma usar na sua massa de pizza, se é o seco ou se é o fresco. Eu sou Fernando Pé de Pano, sou dono de pizzaria, sou fundador do treinamento Pizzaiolo de Elite e também sou pizzaiolo há quase 2 décadas. Criei esse canal para ajudar pizzaiolos, donos de pizzaria, pizzas lovers, os amantes da pizza que faz pizza para os amigos, e já se inscreve nesse canal porque toda semana eu trago um vídeo novo aqui para você, tá? Então vamos lá. Qual fermento biológico é o mais indicado para pizza? O que é e qual a diferença entre eles? Antes de mais nada, o que é o fermento biológico? O fermento biológico é uma levedura, é um fungo chamado de Saccharomyces cerevisiae, que é um bichinho que tem dentro do fermento que vai se alimentar dos monossacarídeos, ou seja, dos açúcares que estão presentes na massa. Então, se alimentando desses açúcares, ele vai produzir álcool e gás carbônico, que é o que vai fazer a massa crescer e dobrar de volume, tá? Então, qual a diferença entre eles? Nós temos aqui o fermento biológico seco e o fresco. Basicamente, os dois têm a mesma função, ou seja, os dois vai se alimentar dos açúcares e vai produzir álcool e gás carbônico. Tá, então qual é a diferença entre eles? Basicamente é a quantidade de leveduras, de fungos, do bichinho, do Saccharomyces que tem entre eles. Ou seja, o fermento seco, o fermento biológico seco, ele vai ter muito mais levedura, muito mais fungo do que o fresco. Então, na composição do seco, tem em média 95% é levedura, tem o fungo, e 5% é água. Ou seja, ele tem bastante levedura. Já o fresco, que é aqueles que vêm em tabletinho, assim como esse, que é o fresco, que é aquele que você guarda na geladeira, tá? Então, ele tem 30% aproximadamente é levedura, é o fungo, é o bichinho do fermento, e 70% é água, ou seja, a maior parte da sua composição é água. Então a diferença basicamente está no poder fermentativo de cada um. O fermento seco, ele tem 3 vezes mais poder fermentativo do que o fresco, porque ele tem 95% na sua composição é fermento, é levedura. Já o fresco é 30% de levedura. Então quando a gente vai adicionar a quantidade de fermento na nossa massa, por isso que a gente sempre fala, para 1 kg de farinha, eu vou adicionar 1 grama do seco ou 3 gramas do fresco. Por quê? O fresco ele tem 3 vezes menos poder fermentativo do que o seco. E por que sempre que eu falo 1 kg para 1 kg de farinha? Porque 1 kg de farinha é mais fácil de você escalonar a receita. É um número absoluto, é um número exato e você consegue, dando referência para 1 kg de farinha, você consegue escalonar essa receita para 5 quilos, 10 quilos, fica mais fácil de você escalar a receita, tá? Mas voltando, aqui eu provo isso para vocês, que o seco ele tem 3 vezes mais poder fermentativo do que o fresco. Por isso eu fiz essa experiência aqui. Vamos lá. Aqui tem a mesma quantidade de fermento seco do que aqui. Aqui tem 15 gramas de fermento seco e aqui 15 gramas de fermento fresco. Olha só a diferença. Isso aqui, o mesmo tempo de fermentação. O mesmo tempo de fermentação. Se você quiser fazer essa experiência na sua casa, eu coloquei aqui a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de açúcar e a mesma quantidade de fermento. Eu coloco o açúcar porque o açúcar, como eu falei, ele é um monossacarídeo que o fermento se alimenta para produzir o álcool e o gás, que é o que vai fazer a massa crescer e dobrar de volume. Então, aqui nós vemos que o seco ele tem 3 vezes mais poder fermentativo do que o fresco. Porque em 15 gramas de seco vai ter muito mais leveduras, muito mais fungo do que o fresco. Olha só a diferença. Esse aqui, em 15 minutos, fermentou muito mais rápido do que o fresco. Então, essa é a diferença.
O fresco, ou melhor, o seco, é muito mais potente que o fresco. Tá, Fernando, qual que é a quantidade agora ideal, a quantidade certa que eu devo adicionar na minha massa? Então aqui no meu canal tem um vídeo que eu falo justamente sobre isso, a quantidade ideal a ser adicionada na sua massa de pizza. Importante, a conservação do fermento, dos fermentos biológicos. O seco, ele pode ser conservado em temperatura ambiente, em um lugar seco e arejado. Tá? Já o fresco, ele tem um tempo de vida menor, porque ele é armazenado em geladeira. Depois de aberto aproximadamente 15 a 40 dias, você deve usar esse fermento. Tá? Então, como que a gente consegue o fresco, por exemplo, que a gente costuma usar, que ele é mais sensível, ele é mais... Como é que eu posso dizer? Ele é mais sensível à temperatura. Então, como que eu sei que ele está em boas condições de ser usado? É quando ele está assim, ó. Ele está esfarelando. Tá vendo? Ó? Ele está esfarelando. Tá com esses cubinhos aqui ainda. Ele está esfarelando. Ele está em boas condições de uso. Quando você costuma deixar um dia ou dois, esquecer para fora, em temperatura ambiente, o que vai acontecer? Ele vai começar a perder o poder fermentativo dele, ele vai ficar pastoso, vai ficar uma consistência de água. Isso é sinal de que o fermento já perdeu muito o seu poder de ação fermentativa. Show? Gostou desse vídeo? Ficou alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal, ative o sininho. Não se esqueça, toda semana eu trago um vídeo novo para você, para te ajudar, para te auxiliar. E juntos nós somos Pizzaiolos de Elite. Vamos para cima!